Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus. Hoje a aula vai ser a continuação da anterior, a parte 2 de limite de uma função. Eu vou estar relembrando algumas coisas da aula passada e vou estar falando sobre propriedades do limite, para como se calcular usando essas propriedades. Bom, relembrando, na determinação do limite de f de x, quando x tende a A, não interessa como f está definido em A, nem mesmo se f está realmente definido. A única coisa que interessa é como f, ou seja, como a função, está definida para os valores de x na vizinhança de A. Esse A é o que, gente? É o que x está tendendo, ou seja, o limite de uma função f, quando x tende a A, não interessa os valores exatamente quando o x é igual a A. E sim os valores de x na vizinhança de A, ou seja, valores próximos de A pela esquerda, ou seja, menores que A, bem próximos de A, mais menores, e valores bem próximos de A, mas maiores do que o valor de A. Bem, então temos um teorema, que é o teorema da unicidade, que define a existência de um limite, que é o seguinte: se f é uma função e A e L são números reais, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L quando, se e somente se, os limites pela esquerda e pela direita forem iguais a L. Ou seja, isso daqui só é verdadeiro se quando x está tendendo a A pela esquerda, ou seja, por valores menores que A, e quando x está tendendo a A pela direita, com valores maiores que A, se aproximando de A. Então, nos dois lados aqui, se eles existirem e forem iguais, então esse limite existe e é o valor de L. Então, esse é o teorema da unicidade. E agora vamos ver sobre propriedades dos limites de uma função. A maioria delas, pessoal, é bem intuitiva. Então, tipo, é só prestar atenção e memorizar. Vamos lá. Supondo que C seja uma constante e os limites abaixo existam. No caso, o limite de f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A. E temos então a primeira propriedade, né? Suponhando isso aqui. Vamos para a primeira propriedade, que é o limite de uma soma é a soma dos limites. O que isso nos diz? Se eu tenho um limite de soma de duas funções, por exemplo, que o limite de f de x mais g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A. Entendeu? O limite da soma é a soma dos limites. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é o limite de uma diferença é a diferença dos limites. Que significa o quê? O limite de f de x menos g de x, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, menos o limite de g de x, quando x tende a A. Então, as propriedades aqui basicamente a mesma coisa da propriedade 1. A diferença é que na primeira é soma e aqui é subtração. Mas é o mesmo raciocínio. E a propriedade 3 é o seguinte: o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite dessa função, que é o seguinte: o limite de c vezes f de x, quando x tende a A, é igual a c vezes o limite de f de x quando x tende a A. Propriedade 4. O limite de um produto é o produto dos limites. A gente vê o quê? O limite de f de x vezes g de x é igual ao limite de f de x vezes o limite de g de x. Ou seja, é
É o que eu falou, o limite de um produto, o limite desse produto aqui é igual ao produto dos limites. E a propriedade 5 é o seguinte, o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero, que é o que? O limite de f de x sobre g de x é igual ao limite de f de x dividido pelo limite de g de x, se o limite de g de x for diferente de zero, porque o denominador não pode ser igual a zero, porque um número não pode ser dividido por zero, que é uma indeterminação matemática. Então, como vocês podem ver, todas essas propriedades até aqui apresentadas são bem intuitivas. A gente só precisa ficar atento a esses detalhezinhos, como nesse caso aqui da propriedade 5. Que não basta só eu trocar aqui por colocar o limite aqui dividido por outro limite e esquecer que o limite do denominador não pode ser igual a zero. Propriedade 6. O limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite da função. Ou seja, se eu tenho um limite de uma raiz de f de x, isso é igual a ter a raiz desse limite de f de x. Desde que, caso o limite for maior que zero, e o n, então, precisa ser um número inteiro positivo. Caso a raiz for maior que zero, o limite for maior que zero, o n precisa ser um número inteiro positivo. E caso o limite for menor que zero, o n, o expoente aqui, precisa ser um número inteiro positivo ímpar, porque não tem como achar uma raiz de um número negativo desde se o expoente não for um número ímpar. Por exemplo, se eu tenho menos 4, eu não consigo achar uma raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos números reais. Agora, se eu tiver, por exemplo, menos 8, eu consigo encontrar a raiz cúbica de menos 8, que no caso seria menos 2. Então, caso o limite for menor que zero, só vou poder fazer isso aqui, usar essa propriedade, se o expoente n for um número inteiro ímpar. E no caso aqui do limite, quando é maior que zero, o n precisa ser um número inteiro positivo. Ou seja, não pode ser raiz de um expoente menos 1, entendeu? Menos 2. Essa é a sexta propriedade. É um pouquinho mais complicadinha, mas só ter um pouco de atenção que dá tudo certo. Propriedade 7. O limite da potência de uma função é igual à potência do limite da própria função. Ou seja, temos o limite de f de x elevado a n é igual ao limite de f de x elevado a n. Essa é a sétima propriedade. Propriedade 8. O limite do módulo de uma função é igual ao módulo do limite da própria função, quando x tende a a. Que é o seguinte, quando o limite de módulo de f de x é igual ao módulo do limite de f de x. A propriedade 9 é o seguinte, o limite de uma função constante, quando x tende ao valor a, é igual à própria constante. Ou seja, se eu tenho um limite de c, quando x tende a a, é igual, o limite de c é o próprio c. Ou seja, esse c aqui, tipo, é só você pensar, não tem como eu trocar o x, ele sempre, essa função, como é uma constante, sempre será c. Então, o limite de c é igual a c. Propriedade 10. O limite da função identidade, quando x tende a a, é igual ao valor de a. Ou seja, o limite de x, quando x tende a a, é igual a a. Então, ou seja, o valor que x estiver tendendo vai dar o valor de x e esse será o limite, que é o próprio a. Então, o limite de x, quando x tende a a, é igual a a. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha explicado de forma didática as propriedades limite. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Contatos são esses daqui, o Instagram da monitoria, tem o meu e-mail da monitora Maiara. Qualquer dúvida, gente, se tiver, ele pode mandar mesmo.
A gente está tentando cada vez mais fazer mais vídeos, tentar colocar mais vídeos por semana, tirando a dúvida que o pessoal está mandando. Se inscrevam aqui no canal do YouTube e também se inscrevam no AVA e comecem a fazer os exercícios que tem lá, para surgir dúvidas, possíveis dúvidas, e vocês puderem estar mandando essas dúvidas para a gente estar fazendo vídeos ou lives e poder estar esclarecendo, tá bom? No mais é isso. Tenha um bom dia.